Audio Jungle. Audio Jungle. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, estamos de volta aqui no nosso canal TV Monte Oreb e já tem um bom tempo que não faço vídeos aqui para colocar no canal, mas eu agora quero fazer um review de um livro, uma publicação que li recentemente e que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. E desde já eu peço para que os irmãos, antes de ler um livro, leia, peça orientação ao Espírito Santo, né? Porque às vezes há sutilezas de Satanás introduzidas em livros que às vezes achamos que é de edificação espiritual, porém se não tivermos uma base de fé, uma base cristã firmada na palavra de Deus, nós podemos ser levados por doutrinas falsas, tá? Então eu quero falar sobre este livro aqui, Luz nas Trevas, de David Dyer. Um livro que, a princípio, para mim, eu achei interessante a forma como o escritor, o autor está falando, né, a respeito da renovação da mente, das influências de Satanás. Porém, para o final do livro, ele já começou a mostrar outro lado, né, um lado mais obscuro, que não tem nada a ver com as nossas doutrinas da Bíblia, no que nós cremos, tá? Nós pentecostais, que eu falo, nós assembleianos. Então eu quero falar sobre este livro aqui, que o autor é David Dyer, como eu falei, e ele é um autor dos Estados Unidos, norte-americano, tá? Eu vou falar um pouco sobre esse livro, sobre o site. Inclusive, esses livros aqui, eles são divulgados e são doados pela internet. Você pode adquirir ele, não paga nem frete, para você ver. Tem aquele ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então é isso aqui. Então é uma publicação que enviaram, não me cobraram frete nada, tá? Então pedi para mim ter o conhecimento, e a gente, como estuda bastante a Bíblia, então eu quero falar para vocês alguns pontos interessantes e algumas heresias que contém neste livro aqui, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Vamos lá para o nosso review aqui agora. Então, irmãos, o livro A Renovação da Mente, Luz nas Trevas, um livro que é doado pela um site chamado Grão de Trigo, e um livro que eu li agora recentemente. Ele traz aqui na contracapa dele, ele vem falando assim, ó: como podemos ser libertos da influência de espíritos malignos e do poder das trevas? Como podemos ser livres da nossa própria natureza pecaminosa e egoísta? É possível experimentar a mudança plena de sermos libertos do pecado? Estes são alguns assuntos abordados neste pequeno livro. Se você está buscando libertação e a verdadeira liberdade disponível em Jesus, então este livro é para você, tá? Realmente é um livro pequeno, de 94 páginas, são poucos capítulos. Aqui temos a Folha de Rosto, Luz nas Trevas, por David Dyer, né? Publicação Ministério Grão de Trigo, que é o ministério desse David Dyer. Inclusive, fiz algumas pesquisas, não consegui descobrir de que realmente denominação ele faz parte, tá? Aqui temos o sumário. No sumário aqui ele traz o prefácio,
No capítulo 1 ele vai falar sobre o plano original de Deus, como o diabo trabalha, existe um Salvador, ser transparente com Deus, a vida da alma, como Deus criou o homem, o conflito espiritual, amarrando o diabo. Esses são alguns pontos. E eu quero falar aqui algumas marcações que eu fiz. Aqui tem um prefácio. É um livro cristão, né? Mas existe algumas coisas aqui que eu fiquei assim surpreso, né? Porque foi uma leitura que eu fiz, aparentemente parecia ser um livro muito interessante. Porém, de uma hora para outra, o autor ele virou a cabeça, que eu não entendi foi nada, né? O autor com algumas heresias. Aqui ele vem falar sobre como o diabo trabalha. Ele vai falar sobre a questão do diabo ele trabalhando na mente, né? Que fala que o diabo realmente ele trabalha na mente de crianças, né, desde o nascer, porque o diabo ele trabalha de forma graduada, ele não age assim de uma hora para outra. Ele já vem trabalhando na vida da pessoa, no nascer. É por isso que nós, cristãos evangélicos, nós não batizamos criança, entendam bem, tá? Mas nós apresentamos a criança perante a igreja, receber a bênção do Senhor, para que Deus venha guardar a mente da criança, né? Que Deus venha trabalhar, o Espírito Santo venha guardar. E o importante é que os pais estejam envolvidos nessa proteção mental da criança. É o pai que vai instruir, é o pai que vai ensinar os caminhos que ele deve andar, tá? É bíblico isso. Então aqui o autor ele vai falar como o diabo trabalha, vai falar sobre alguns traumas de crianças que sofrem com abusos, e isso vai levando para a adolescência, para a juventude, e aí ele vai se tornar uma pessoa revoltada. Aí é dessas formas que realmente o diabo ele trabalha, tá? Então são algumas coisas interessantes no livro que tem, sim. Por exemplo, aqui, ó, qualquer obra má, qualquer coisa que torne os seres humanos infelizes, qualquer coisa que promova sofrimento ou comportamento injusto por parte das criaturas que foram criadas à imagem de Deus, faz Satanás feliz. E realmente, né, tudo o que torna nós, seres humanos, tristes, são coisas que deixa Satanás feliz, de uma certa forma tá? Mas o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele falou: filhos, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então nós temos algo que pode frustrar Satanás, que é a presença de Deus em nosso ser, tá? Então o autor ele vai falar aqui sobre o homem também. O homem também é mau por si mesmo. Aqui o autor vai falar que nem tudo é o diabo, mas sim a partir de nossas decisões, né? Só que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, já para a parte aqui que eu achei um absurdo sobre o autor, ele fala, já está aqui nas últimas partes aqui, no capítulo 8, aqui ele vem falar aqui, ó, amarrando o diabo. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo que me deu um impacto assim, que eu achei muito, muito forte, o que esse autor, a forma como ele expressa as suas palavras e as heresias também aqui colocadas. Olha só o que ele fala aqui. Eu sei que algumas pessoas irão advogar resolvendo o problema dos ataques do inimigo, apenas repreendendo o diabo ou amarrando ele. Eu recomendaria fortemente não adotar esta prática. Não se envolva em atividades tão tolas. Olha só a expressão que esse autor ele fala aqui. Não adianta e provavelmente piorará as coisas ao longo prazo. Tá.
Vamos examinar aqui o que ele está falando aqui. Ele está chamando essa prática de tolice. O nosso Jesus, ele falou que nós teríamos autoridade sobre os enfermos para repreender as enfermidades, repreender os demônios. Aqui já está uma heresia que este camarada aqui ele está falando, porque nós sim temos autoridades. Certo que nós temos que nos preparar, porque é uma guerra espiritual, tá? Temos que nos preparar, sim. Se a gente vê passagens da Bíblia de pessoas que não estavam preparadas e o diabo realmente envergonhou ele, como no caso aquele lá que quis fazer, né, em nome do Deus de Paulo, querendo repreender o próprio Satanás, envergonhou ele. Mas nós, servos do Senhor, nós podemos sim repreender o diabo. Nós temos essa autoridade de expulsar demônios, né? O que não é conforme a linha de pensamento deste autor aqui, David Dyer. Outra coisa aqui também que eu achei um absurdo. Ele fala aqui, ó. Eles parecem não precisar de corpos físicos, mas podem aparecer nos corpos. Isso aqui ele está falando de questão de demônios, tá? Para se materializarem, por assim dizer. Quando desejam, por exemplo, Gênesis 18, 1 e 2. O que tem escrito lá em Gênesis 18, 1 e 2? Eu vou ler aqui para vocês. Olha só a cabeça desse camarada. Isso aqui ele está falando de demônios, tá? Olha só. O 2 é 1 e 2. Ele diz assim: depois apareceu-lhe aquela passagem dos 3 anjos com Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marém, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se. Aqui na visão deste autor, deste livro aqui, ele está dizendo que esses seres aqui, esses 3 varões, seriam demônios incorporados, materializados. Outro absurdo que eu achei. Vamos lá. Outra coisa absurda aqui, irmãos, que eu encontrei nesse livro, foi essa parte aqui que ele fala. Ó, todos os humanos mortos, se eles se afogam, morrem por outros meios, vão para o lugar que Deus preparou para eles. Aqueles que se afogam não recebem o tratamento especial e têm o seu espírito guardado no fundo do mar. A palavra de Deus nos fala e nos ensina lá em Eclesiastes que o homem ele veio do pó e ao pó ele voltarás, e que o espírito volta a Deus. Então esse camarada aqui está totalmente com as ideias distorcidas da palavra do Senhor. Outra coisa aqui também que encontrei quem são os demônios? Deus não achou necessário nos iluminar, ou seja, nos revelar a respeito desses seres, né? Mas existe a possibilidade de que esses espíritos humanos sejam os espíritos desencarnados de algum tipo de criatura. Isso significaria que eles são seres que já tiveram corpos físicos, mas os perderam. Ou seja, isso aqui, irmãos, é prática de espiritismo, tá? Isso aqui é espiritismo. Uma coisa que mais absurda que eu achei foi a forma do autor ele expressar a respeito do nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala que não há outro nome maior do que de Jesus, outro nome mais poderoso. Aí olha só o que o autor fala aqui, ó. Sem dúvida, alguns argumentam que devemos ter autoridade sobre essas forças do mal em nome de Jesus. Eles insistirão que existe poder neste nome. Olha só a expressão que ele usa. Eles insistirão que existe poder nesse nome, como se fosse qualquer nome. Usando o nome de Jesus, podemos fazer qualquer coisa. Agora, olha só a ironia do autor aqui. Ele fala assim, ó. Podemos até mover montanhas. Aí ele coloca aqui entre parênteses.
A propósito, você já mudou alguma montanha recentemente? Né? Então é uma forma irônica aqui que o autor fica ironizando a própria palavra do Senhor. Então é um livro que eu não recomendo. Aqui tem outros livros dele, não li ainda. Vou ler para sondar algumas coisas aqui, mas eu não recomendo esse livro, irmão. Isso aqui é um livro, acredito que seja um livro de espiritismo. Ele fala algumas coisas, sim, baseadas na Bíblia, porém coisas que são contrárias à palavra do Senhor, tá? Então esse é o nosso vídeo, Luz nas Trevas, a Renovação da Mente. É um livro curto, porém eu não indico. Se você ler, repito, peça a orientação do Espírito Santo. Tem muitas coisas de Satanás, né, que são fáceis. A palavra de Deus nos fala que a porta larga, né, que conduz à facilidade, mas ela conduz à perdição, tá bom? Então, que Cristo abençoe a cada um, obrigado, dê o like aí no nosso vídeo, tá? Vamos estar trazendo mais publicações, tá bom? Deus em Cristo abençoe a todos.